Nós vamos dar continuidade no nosso estudo acerca de política e dos teóricos que abordaram dentro do campo da filosofia esse tema, tendo em vista que nós já passamos pelo conteúdo da política dentro de uma perspectiva grega, nas compreensões e conteúdo abordado por Platão e Aristóteles. Passamos também o comentário acerca da transição do pensamento filosófico acerca da política, partindo do pensamento grego, passando pelo pensamento cristão, e a ruptura que essa nova visão trouxe para o campo da filosofia dentro dessa perspectiva da política. E nós falamos também acerca do período moderno, uma nova compreensão da política, uma releitura que é feito a partir dos pensamentos de Maquiavel. Agora, na aula de hoje, nós vamos abordar a questão da criação do Estado, né? Quais são os teóricos que abordaram a respeito da criação do Estado? Quais foram as razões que levaram a eles a abordar esse tema, contexto histórico, para que a gente possa compreender esses pensadores que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, durante o século XVII e XVIII, um tema que de uma certa forma ocupou muito os filósofos desse período foi a busca por entender, por compreender e por dar explicações para a existência das sociedades humanas e também algo que justificasse a criação do Estado. Nós estamos num período da transição do Estado Nacional, dentro da formação dos Estados Nacionais, com a queda do sistema político conhecido como feudalismo. Passando por esse período, surgem então os primeiros Estados Nacionais: Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Eles são unificados dentro de um mesmo Estado, de um mesmo reino. Surge aí também aquilo que ficou conhecido na história como o absolutismo, né? O poder absoluto dos reis. E uma forma de tentar explicar a estrutura das relações sociais desse período e também a uma justificativa para explicar o porquê que o Estado é como é, foi o que levou filósofos a refletirem e produzir material tendo em vista a explicação para esses questionamentos. Então, de modo geral, essas preocupações elas se apresentaram de duas formas simples, né? Nós podemos resumir assim, né? A primeira forma a pergunta que esses teóricos se ocuparam em responder seria: qual é a natureza do ser humano, né? Qual é o seu estado nacional? Então, uma vez que se questionava acerca da existência das sociedades humanas, a pergunta que eles levantaram para que pudesse desenvolver então uma reflexão acerca do tema era: qual é a natureza do ser humano, né? Qual que é o seu estado natural? Ou seja, em diversas conjecturas, esses pensadores chegaram, em geral, à conclusão básica de que todos os seres humanos são, por natureza, livres e iguais, né? E a partir desse princípio em estado de natureza, eles são livres e iguais, é que eles vão desenvolver reflexões tentando dar justificativas que explicassem a criação do Estado e as relações sociais humanas, né? Como justificar, por exemplo, a diferenciação de classes sociais entre superiores e inferiores, como explicar, por exemplo, os mais aptos e os menos aptos, como explicar a presença de um soberano que governa sobre os demais. Então, é justamente a reflexão acerca do estado natural do ser humano, a natureza do ser humano, é que vai, de alguma forma, dar respostas a essa pergunta. Então, a conclusão que eles chegaram, isso é importante gravar, é de que todos os seres humanos, por natureza, são livres e iguais. E uma segunda pergunta
Como explicar então, a partir que todo ser humano é livre e igual por natureza, como que se pode explicar a existência do Estado e como legitimar o seu poder, né? Como legitimar o poder do Estado ou como legitimar o poder do soberano, que é o representante do Estado. Com base na tese de que todos são naturalmente livres e iguais, esses pensadores deduziram que, em dado momento da história, dado um conjunto de fatores e circunstâncias e necessidades, esses indivíduos que eram livres e iguais se viram obrigados, em algum momento, a abandonar essa liberdade e estabelecer entre si um acordo, né, ou um pacto, ou, nas palavras dos próprios pensadores, um contrato social, o qual teria dado então origem ao Estado, né? É justamente por esse motivo que essas explicações ficaram conhecidas como teorias contratualistas, né? E esses pensadores como pensadores contratualistas, né? Porque eles vão justamente tentar dar explicações para o surgimento do Estado e algo que legitimasse o seu poder, como se fosse um pacto social, um contrato social, um acordo social entre os homens que a priori eram livres, né? De início eram livres, naturalmente livres, mas se submeteram às leis e se submeteram ao poder do Estado. Então, uma forma de tentar dar explicações a essas questões foi que esses pensadores, de uma certa forma, procuraram refletir em cima desse tema e se debruçaram de forma espetacular, e essas ideias nós passamos agora em revista.